Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz. Desejo a todos que estejam bem, você juntamente com sua família, que Deus continue abençoando sua casa, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui em mais um vídeo para o Instagram, para que possamos aqui junto compartilhar daquilo a qual o amado Espírito Santo tem compartilhado no nosso coração, e estamos dando aqui alguns espólios das epístolas de Tessalonicenses, e eu quero aqui com você já falar da primeira característica da igreja de Tessalônica. Você que ainda não assistiu os vídeos anteriores, na verdade eu falei de um vídeo já, dando aqui um rápido espólio, uma rápida introdução da cidade de Tessalônica, da Grécia. Eu não vou entrar agora nesses pormenores, está lá, assista lá um dos nossos vídeos e vai estar esse espólio da Epístola de Tessalônica. Eu quero falar com você agora, dar um espólio da primeira característica da igreja em Tessalônica fundada por Paulo. Paulo, quando escreve aos irmãos de Tessalônica, esse povo avivado que recebeu a palavra com muita alegria, e houve um crescimento extraordinário em Tessalônica, como nós falamos no vídeo anterior, dando o espólio sobre esse assunto. Tessalônica foi fundada no ano 305 a.C. e nós assim ficamos maravilhados vendo a motivação do apóstolo Paulo e a alegria do apóstolo Paulo em escrevendo. Nosso querido apóstolo Paulo estava em Corinto quando escreveu e mandou lá o seu discípulo Timóteo até Tessalônica para ver como é que estavam os irmãos. Timóteo volta com muitas informações de bênção, de vitória, claro, muita perseguição também, tribulação, porque impossível de não existir, na verdade. O próprio Cristo disse que no mundo teríamos aflições, mas ali Paulo escreve pelo próprio punho, assim diz Paulo, e manda por Timóteo a primeira carta, depois a segunda carta aos irmãos de Tessalônica. E a primeira característica, que esse é o ponto principal aqui, que eu quero compartilhar com você, dos nossos irmãos lá de Tessalônica, da carta escrita de Paulo a Tessalônica, está no verso de número 2, que nós inclusive lemos no último vídeo, de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2, que diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vós, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu já quero compartilhar com você aqui a primeira característica dos irmãos da igreja ali de Tessalônica, que era nos lares. É importante dizer isso, não é? E a igreja somos nós. É claro que quando nos reunimos juntos para louvar, para adorar a Deus, independente da religião, da denominação, quando nos reunimos na presença de Deus em um culto racional, consciente, sabendo o que estamos fazendo, reconhecendo que existe um único Deus poderoso, maravilhoso, que está no controle de tudo, e nós paramos para adorá-lo, certamente ali se forma o corpo de Cristo, né? Nós sabemos, somos conhecedores que Deus amou as pessoas, o ser humano, de tal maneira, o Criador, que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não é verdade? E a primeira característica da igreja de Tessalônica, Paulo revela aqui, que é a fé. Muito interessante isso. Paulo vai dizer: lembrando continuamente de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, isso no versículo 2,
o trabalho que resulta da fé. Ou seja, os nossos irmãos ali em Tessalônica, eles estavam evangelizando, anunciando o evangelho genuíno de Cristo, pregando a palavra de Deus, que com uma certeza, com fé, né? Porque nós podemos fazer muita coisa na vida, mas quando fazemos as coisas sem acreditar, a probabilidade de dar errado é muito grande. Por quê? Porque quando você não faz as coisas com fé, certamente aquilo que você está fazendo tem a tendência de não dar fruto, porque você não está acreditando naquilo que você está fazendo. Então, nossos irmãos de Tessalônica se converteram a Cristo e anunciavam e testemunhavam com a sua obediência à palavra de Deus aquilo que eles viviam na prática, no dia a dia. É algo que eu assim, tenho muito dentro do meu entendimento, do meu coração. Entendimento, coração, está dentro do mesmo contexto, não é? É que se você não for verdadeiro, se você não for por inteiro, você ainda não desfruta da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade e da intensa salvação que está em Cristo Jesus, aonde hoje nós somos a morada de Deus. Então aqui nós vamos perceber que a primeira característica que Paulo revela na sua epístola que escreveu a eles é atitudes, a certeza que eles tinham naquilo que eles estavam fazendo pela conversão que eles tiveram em Cristo. E eu quero aqui ainda deixar para a nossa meditação, dentro do contexto da primeira característica, que é a fé. Hebreus, no capítulo 11, o verso 1 vai dizer assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, nossos irmãos se converteram a Cristo pela fé. A fé é esse dom que Deus dá ao ser humano. Entende que existem vários tipos de fé. Existe, por exemplo, a fé natural, que todo ser humano tem. Qual é essa fé? É quando você acorda e você já agradece a Deus e você já começa a se movimentar, não é? Vai fazer sua higiene, depois você acredita que vai ter um dia abençoado, um dia de vitória, apesar das batalhas, apesar das lutas, apesar dos desafios, mas você já acorda acreditando que você vai cumprir aquele dia vai ser bom, vai ser maravilhoso, porque essa tem que ser a nossa mente. Nós temos que pensar em coisas que edificam, né? Temos que ter lembrança daquilo que nos fortalece, porque os maus pensamentos nós precisamos rejeitá-los, porque não vai me edificar, não é? Então é sempre procurar olhar o momento, o mais difícil que seja, para o lado bom. O que eu estou aprendendo aqui? O que eu posso melhorar nisso que eu estou passando? Então a fé natural, ela movimenta tudo isso, junto com essa fé que os irmãos de Tessalônica tinham, que é exatamente essa fé, como diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Eles tinham a certeza e a convicção que agora a vida deles pertencia a Cristo, que apesar de todas as lutas e tribulações, eles eram mais do que vencedores. E isso não é diferente na minha e na tua vida. Seja qual for o deserto, eu quero te convidar a continuar acreditando que Deus, Ele é fiel e que agora eu só tenho que fazer o que tenho que fazer, eu tenho que fazer a minha parte. Então aqui, e o verso 6 vai dizer assim, ainda de Hebreus no capítulo 11, o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha que interessante isso aqui. Então nossos irmãos de Tessalônica tinham certeza, porque a fé é essa certeza de que ainda que nós no momento estamos passando por um vale, por uma tribulação, mas tenho a certeza que existe um Deus que, apesar de eu não vê-lo, Ele está comigo, na pessoa do Espírito Santo. E com certeza a vitória já está garantida. O que eu preciso fazer
é continuar acreditando, é continuar caminhando, porque Paulo vai dizer que é na tribulação que a paciência é gerada. Então toda essa luta, essa aflição, todas essas batalhas, ela está gerando em você paciência, o poder da perseverança pela fé. Então estamos falando aqui, irmã Tatiana Trindade, que está aqui conosco, Deus te abençoe, sobre a primeira característica dos irmãos ali que Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, que é a fé. Então, que nós possamos, queridos, continuar firme exercendo a nossa fé, firmes no Senhor, olhando para frente, olhando para cima e tendo a mente positiva, pensando em coisas boas, ocupar nossa mente com a palavra e não desistir nunca. O segredo da vitória é você nunca desistir, seja qual for a fase, pela fé. Então deixo aqui essa primeira característica, esse espólio, como eu tenho falado com vocês, que eu ia trazendo aqui os espólios do que nós trabalhamos com nossos irmãos no painel do discipulado, e aqui um rápido espólio, uma rápida palavra, e que essa palavra possa alcançar o teu coração e que a fé continue sendo gerada. A palavra do Senhor vai ainda nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Deus, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu quero dar um bônus para você ainda aqui agora, eu quero dar um bônus para você, não saia daí, você que vai assistir esse vídeo no futuro, eu quero dar um spoiler para você que eu separei aqui sobre uma historiazinha da Bíblia, e eu quero deixar para você esse espólio, uma historiazinha da Bíblia para você gravar os livros da Bíblia. A Bíblia ela é contida 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Então vou deixar um bônusinho aqui nessa live para você, para você que está chegando agora também. Deus abençoe sua vida, sua família, e vai ficar gravado, você pode rever. Nós trouxemos aqui a primeira característica da igreja de Tessalônica, que Paulo escreveu aquele pessoal, aqueles irmãos ali, que foi a fé. Nós já falamos isso, e agora eu quero deixar aqui esse bônusinho para você. Eu falo bônus, mas na verdade tudo aqui é feito por amor, né? Então, assim, eu quero contar essa historiazinha de como você vai gravar os livros das Escrituras, né? São 66 livros, como diz, 39 no Antigo e 39 no Antigo Testamento, os livros escritos antes de Cristo, e 27 no Novo Testamento. Então vamos lá, eu vou contar essa história da Bíblia para você, dos livros da Bíblia. Vamos lá. Era uma vez o Senhor Gênesis e o Senhor Êxodo, passeando, num caminho viram Levítico, contando os números de Deuteronômio. Enquanto isso, Josué estava à espera dos juízes para irem ver Ruth, que clamava em alta voz: Samuel, Samuel. Como o grupo vinha, o primeiro e o segundo dos reis de Crônicas, para visitarem Esdras, Neemias e Ester, a fim de se compadecerem do sofrimento de Jó, seu irmão. Olha que legal. Nesta vida perceberam que o Senhor Salmos estava a ensinar seu filho os provérbios concernentes a Eclesiastes e Cantares ou Cânticos de Salomão. Curiosamente, isto coincidiu com o período em que Isaías e Jeremias estavam mergulhados em lamentações por causa de Ezequiel, Daniel e seus amigos. Naquele tempo, Oséias e Joel não estavam por perto. 3 dias depois, Amós, Obadias e Jonas viajaram no mesmo barco com Miqueias e Naum para Jerusalém. Além do mais, Abacuque visitava Sofonias, que o apresentou a Ageu, um amigo de Zacarias, cujo primo era Malaquias. Imediatamente após conhecermos a velha tradição, Mateus, Marcos, Lucas e João
praticam atos de bondade para com os romanos, que foram por 2 vezes coríntios para ver, foram 2 vezes a Coríntios para ver como estavam os gálatas que viviam ali. Naquele mesmo período, os efésios perceberam que os filipenses estavam próximos dos colossenses. Nisso enviaram 2 cartas aos tessalonicenses para as fazerem chegar aos Timóteos, que haviam ido à casa de Tito para ensinar Filemão, seu irmão mais jovem, a ler e ensinar aos hebreus. Ao ouvir isso, Tiago pediu 2 vezes a Pedro para explicar como são as 3 cartas de João. Enquanto isso, Judas se impressionava com a visão antecipada do final do mundo revelada em Apocalipse. Oh, que legal! Você não achou? Que bacana! Nós acabamos de recitar os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo, através de uma historiazinha, e os 27 livros do Novo Testamento. Querido, que Deus te abençoe nesse dia. Que bacana, irmã Tatiane, está lendo o livro de Isaías, né? Isaías, irmã Tatiane, ele é conhecido como, está no contexto dos profetas maiores, porque são 5 profetas maiores do Antigo Testamento e 17 ou 12 do profetas menores, né? Mas não porque é maior, porque é melhor, menor porque é menos favorecido, não. Aqui profetizou menos vezes o que profetizou mais vezes. E o profeta Isaías é o que mais profetizou acerca de Cristo. A irmã vai ver muito aí, mais de 60 vezes o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, falando a respeito dele. Um dos pontos mais extraordinários do profeta Isaías é no capítulo 53, que fala sobre Cristo no caminho do Calvário e levando sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E vai lá dizer o texto: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, termino por aqui esse vídeo. Deus abençoe. Vai nessa força, Tatiana, lendo esse livro abençoado. Um dia nós vamos trabalhar acerca desse livro e vamos trazer alguns espólios aqui também. Amém? Já temos levado para a igreja, mas nós vamos também trazer aqui para todos esse espólio. Amém? Deus abençoe, queridos, e até nosso próximo vídeo. Tchau e a Shalom do Eterno.